Então, pessoal, boa tarde. Última aula, a gente parou em funcionalismo, a gente ia iniciar a fase moderna, o funcionalismo moderno, né? Por favor, confirmem para mim, tá? Isso. Então, eu já introduzi, né, o funcionalismo moderno, que é o clássico liberal, e aí volto a ensinar os tópicos da experiência americana e francesa, né, Luan? Só confirma para mim se eu já fiz a introdução do funcionalismo moderno. Já, né? Então, ótimo. Então, anotem aí, né? O tópico é a experiência americana, tá? Ok, para o nosso caderno ficar bem organizadinho. Perfeito, obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, eu vou de novo fazer aqui uma pequena perspectiva para nivelar o nosso assunto que a gente está estudando, tá? Principalmente vocês, então, somente no segundo ano de Direito, ainda estão se habituando a muitas coisas, tá? A gente começou esse ano, vocês começaram esse ano, só é somente esse ano, a estudar Direito Constitucional. A gente já viu aquelas questões iniciais sobre Constituição, noção de Constituição, sobre a matéria de Direito Constitucional, supremacia formal, material, etc. E tal. A gente agora está num assunto muito importante de Direito Constitucional que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Vocês têm que ter muita noção sobre isso, tá bom? Que é sobre o constitucionalismo. Eu já ensinei para vocês a fase clássica do constitucionalismo, a definição, e aí a gente entrou na fase medieval. Eu fiz a introdução do funcionalismo moderno e é o que a gente vai continuar agora. Só resumindo, o que é o funcionalismo que a gente está estudando? Em síntese, eu ensinei para vocês que é uma técnica de limitação do poder estatal para fins garantidos. Por quê? Por quê, professor? Por que quem está estudando isso? Vocês estão fazendo faculdade de Direito, né? Vocês nasceram aqui num Estado democrático, constitucional de direito. Vocês cresceram no Estado assim, então vocês habituaram-se a entender que vocês têm direito a certas coisas. Têm direito à liberdade, direito de vir, têm direito de não ser importunado pelo Estado fora das hipóteses legalmente, constitucionalmente previstas. Você tem o seu direito à liberdade de expressão, você tem o seu direito à privacidade, né? Você tem uma série de direitos que para você é bem elementar, é bem básico. Você já nasceu com isso, se acostumou com isso, você sabe que é seu direito. Acontece, pessoal, que nem sempre foi assim. Essa conquista ela foi gradual durante a história da humanidade. Nem sempre o ser humano nasceu com todos esses direitos que vocês têm hoje. E isso foi uma conquista gradual ao longo da história da humanidade. E quem descreve essa conquista gradual de direitos por parte do homem, no âmbito do direito constitucional, no âmbito da própria ciência do direito, é o constitucionalismo. É esse fenômeno científico chamado constitucionalismo. Tá? É exatamente isso. Tá bom? Essa é verificar, através da perspectiva jurídica, como, ao longo da história do homem, ele foi conquistando o direito. Tá? Como é que o direito foi sendo moldado a partir de uma visão antropocêntrica. Tá bom? Então, vocês precisam entender isso, que nem sempre foi assim. Nem sempre vocês tiveram todos esses direitos. Isso foi uma conquista histórica, paulatina, gradual. Tá? E a gente está estudando exatamente isso em constitucionalismo. Tá bom? Como é que, cientificamente, isso é verificável através da ótica jurídica. E eu já expliquei para vocês definição de constitucionalismo clássico, constitucionalismo medieval, introduzir constitucionalismo moderno, e para vocês aprenderem constitucionalismo moderno, a gente precisa aprender a experiência americana e francesa, que são os maiores, as maiores contribuições durante essa etapa da evolução do homem. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, se eu fosse perguntar para vocês assim, digamos que vocês estão numa prova de conta, e eu perguntar, se eu fosse um examinador e perguntasse assim para vocês, candidato,
relacione o constitucionalismo moderno com tributo? Me explique. O candidato ele fica ali na hora de uma prova oral e fica bem nervoso. É uma resposta bem fácil, mas o nervosismo pode não ajudar a pensar muito sobre isso. Mas, pessoal, vocês vão estudar direito tributário somente no último ano, provavelmente. E o interessante de direito tributário é que, assim como direito penal, tem muito a ver com, com, com a conquista de direitos do homem durante toda a sua evolução. Exatamente quem está estudando aqui. Muito bem, mano. É mais ou menos isso mesmo. Mas tem que explicar, falei para explicar, né? É só controlar os abusos tributários. É porque a questão tributária, principalmente essa questão de invasão do patrimônio das pessoas, fez com que surgissem revoluções por parte do homem, se colocando contrário a essa manifestação, e não só manifestação, mas abuso desse poder de tributar. Tá bom? Então, o constitucionalismo ele verifica isso também. Tá? Então, como é que sucedeu essa situação? É o seguinte, a experiência americana de constitucionalismo ela vai ser iniciada, pessoal, logo ali no final do século XVIII, 1700, justamente. Tá? Como é que se deu isso? Foi o seguinte, como nós sabemos, os Estados Unidos ele era uma colônia da Inglaterra, né? Só que ao contrário do Brasil, os Estados Unidos ele era uma colônia de povoamento, tá? Diferentemente do Brasil, que era uma colônia de exploração de Portugal. E qual é a nota diferencial a respeito disso? A questão diferencial é o seguinte: Portugal vinha para o Brasil e explorava todos os recursos naturais e monetizava esses recursos e levava todo esse dinheiro para a coroa portuguesa. É por isso que Portugal, na época, era uma das grandes potências da Europa, principalmente uma potência naval. Já o que aconteceu com os Estados Unidos, pessoal? Ele foi povoado, a princípio, não para que houvesse uma exploração, para que se levasse riqueza para a Inglaterra. Mas por que não aconteceu isso? Porque a Inglaterra ela não estava tendo tempo, ela não estava tendo braço e energia para poder fazer isso lá nos Estados Unidos. Porque a Inglaterra vivia uma grande tensão interna. Ela não tinha conseguido ainda resolver os problemas internos dela. E um dos principais problemas que ela ainda não tinha conseguido resolver era a questão da divisão do poder interno. Porque vivia-se na Inglaterra, nos anos do século XVIII, uma tensão, uma briga cotidiana entre o parlamento, que era representado principalmente ali pela alta nobreza, os grandes nobres, senhores feudais, oriundos dos senhores feudais na época feudal, e o rei, entendeu? Então ali estavam disputando quem é que iria ter mais poder na Inglaterra. Essa disputa só ia ter fim com a Revolução Gloriosa, que é quando finalmente o parlamento consegue se impor perante a monarquia absolutista na Inglaterra. Então, como a Inglaterra passava por essa situação de não conseguir sequer dar conta dos seus problemas internos, ela não conseguia direcionar os seus olhares, as suas atenções para a colônia, entendeu? E como é que aconteceu esse povoamento dos Estados Unidos? Na Inglaterra, durante essa tensão, teve um povo puritano, protestante puritano, que eles foram perseguidos pelo seu ideal religioso dentro da Inglaterra. E aí, para eles não sobrou outra alternativa senão migrar para os Estados Unidos. E eles migraram para os Estados Unidos tanto para fugir dessa perseguição na Inglaterra, como para ter uma segunda chance na vida, com novos ideais, um ideal de liberdade e prosperidade, que é justamente os dois pilares que construíram a nação americana. Até hoje, se você perguntar para um americano quais são os maiores valores que eles defendem enquanto americano, enquanto pátria, é sempre isso, é a liberdade, né? É o seu direito à liberdade e o seu direito de poder prosperar na terra americana. Por isso que todo mundo que quer prosperar na vida, quer ganhar dinheiro, pensa justamente aqui nos Estados Unidos, e é por isso que hoje ele é uma das maiores potências, né?
que são valores que estão enraizados na cultura americana. Justamente isso advém de um aspecto cultural histórico, que surgiu lá no século XVIII, com a migração dos puritanos e muitos ingleses que estavam indo para os Estados Unidos fugindo de uma perseguição. Tá bom, pessoal? Todo mundo está me escutando? Está tudo tranquilo aí? Vocês vão? Qualquer dúvida, vocês podem ir falando, tá? Então, esse povo começou a ocupar o território dos Estados Unidos, fundando primeiramente 13 colônias. E lá, eles começaram a viver como outras pessoas qualquer, mas eles exploravam os recursos do território americano para eles enriquecerem. Diferentemente do Brasil, em que os recursos todos foram explorados e foram levados para a coroa portuguesa, não ficaram no Brasil, tá entendendo? Era sempre para levar para a coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa enricou muito em cima do nosso país brasileiro. Então, essa é a nota distintiva. A forma de colonização do Brasil, que foi por exploração, e dos Estados Unidos por povoamento. E o que isso acabou, como eu já falei para vocês, acontecendo? Ela enraizou na cultura do americano o ideal, o valor de liberdade e de prosperidade. Tá? Isso ficou enraizado na alma, na cultura, no espírito constitucional do norte-americano. E isso, essa cultura que ficou enraizada, veio a desencadear, no final do século XVIII, a Revolução Americana. Como é que isso ocorreu? É o seguinte: quando finalmente a Inglaterra conseguiu resolver os seus problemas internos, finalmente o parlamento conseguiu se sobrepor sobre o rei, e aí foi instituída uma monarquia parlamentarista na Inglaterra. A Inglaterra pensou o seguinte: bem, acabei de resolver o meu problema interno, certo? Agora vamos cuidar das outras coisas que eu não estava podendo cuidar ainda, né? E quais eram as outras coisas que ela não estava podendo cuidar? Eram justamente as colônias dela, fora da Inglaterra, né? Naquela época, como eu falei para vocês, Espanha e Portugal eram as maiores potências navais e eram as maiores potências econômicas da Europa. E a Inglaterra simplesmente fez o que qualquer pessoa fizesse. No caso dela, uma pessoa de direito público. Ela olhou para Portugal e olhou para a Espanha e estudou o que eles estavam fazendo. Ela olhou: o que Portugal está fazendo? O que a Espanha está fazendo? Eles estão explorando. Aliás, o que eles estão fazendo para enriquecer tanto, né? Portugal e Espanha estão explorando as suas colônias nas Américas. Eu não estava podendo fazer isso porque ainda estava resolvendo meus problemas internos. Agora que eu resolvi, eu vou fazer igual Portugal e Espanha. Eu vou explorar os Estados Unidos. Vou extrair o máximo de recursos de lá, monetizar tudo para enriquecer a coroa portuguesa. Afinal de contas, nós estamos muito endividados em virtude da Revolução Gloriosa, em virtude dessas tensões que a gente sofria, em virtude dessa eterna confusão que a Inglaterra sempre teve com a França. Vocês podem ver isso em diversos filmes e diversos seriados. Isso é retratado, né? Essa questão de rivalidade e tensão que sempre existiu entre a Inglaterra. Não dá para explicar porque é muito complexo, a história que explica. A gente só pode falar por cima mesmo, né? Então, como ela estava muito endividada, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que equilibrar suas contas. E equilibrando as suas contas através de arrecadação de tributos, né? E o que ela fez? Vou lá nos Estados Unidos e vou aumentar a carga tributária daquele povo. E foi o que aconteceu. Eles começaram a aumentar a carga tributária em cima dos produtos que eram comercializados lá nos Estados Unidos. Principalmente, um dos grandes produtos que era muito comercializado era o chá, e que advinha justamente de Boston, tá bom? Por isso que existe uma revolta nos Estados Unidos chamada de chá de Boston, revolta do chá de Boston. Por quê? Porque a Inglaterra veio a aumentar a tributação em cima da exportação desse chá, o que dificultava a vida dos comerciantes, dos burgueses, das pessoas liberais que estavam se situando ali nos Estados Unidos. Ou seja, olha só aí a relação de tributo com constitucionalismo. E naquela época, pessoal, não existiam os direitos que existem hoje de limitações do poder de tributar. O poder soberano, se ele quisesse aumentar a base de cálculo ou a alíquota do tributo, eles aumentavam. E ficava por isso, entendeu?
Quem é que ia contra? E foi isso que fez surgir, dentre muitas coisas, claro, é um complexo de situações, mas esse foi um dos principais, junto com os ideais iluministas, junto com o que já estava ocorrendo na França, com, né, com o pessoal já não estava gostando também da nobreza. O pensamento científico na época já estava evoluindo, sedimentando as bases do que hoje deveria ser o Estado de Direito, produzindo muita ciência a respeito disso, Montesquieu, Thomas Hobbes, Jacques Rousseau, dentre outros doutrinadores. E então, o povo americano, não concordando com a tributação que estava sendo aumentada pela Inglaterra, começou a se colocar contra essa atitude da Inglaterra. Foi assim que eclodiu a Revolução Americana. E, posteriormente, à Revolução Americana, a declaração de independência, né, das colônias dos Estados Unidos na América. Tá bom? O estopim, como eu falei para vocês, foi a revolta do Chá de Boston, que abriu o caminho para a declaração de independência dos Estados Unidos. Então, com isso, pessoal, com a independência dos Estados Unidos, diversas contribuições no âmbito jurídico foram dadas para o direito em si. Eu contei essa história para vocês se situarem, e agora eu vou falar um pouco mais devagar quais foram as contribuições, que é para vocês irem escrevendo aí no caderno, tá bom? Então vamos lá. Uma primeira contribuição, pessoal, foi, né, que a tradição norte-americana ela contribuiu com duas ideias. A ideia de supremacia da Constituição, tá? E além da ideia de supremacia da Constituição, a ideia de garantia judicial desta supremacia. Nós temos aí o embrião do que vem a ser chamado hoje de jurisdição constitucional. Nós vamos estudar esse assunto com mais profundidade na aula de controle de constitucionalidade, tá bom? Sobre supremacia da Constituição. Eu já ensinei para vocês, antes dessa situação do Covid, eu dei uma aula sobre supremacia da Constituição. Confirmem para mim posteriormente, tá? Mas eu vou aqui fazer um breve resumo. O que seria a supremacia da Constituição? É simplesmente a ideia de que a Constituição está no ápice do ordenamento jurídico de um Estado, tá? É uma lei fundamental, com hierarquia superior a todas as outras leis, tá bom? Hierarquia superior a todos os poderes constituintes do Estado. Ela é superior ao poder executivo, legislativo e judiciário, tá? E ela é que molda todo o ordenamento jurídico. E ela que diz o que é direito e o que não é direito. E a garantia judicial desta supremacia é feita através de uma jurisdição constitucional, mais especificamente chamada de controle de constitucionalidade. Tá bom? Pessoal, essa ideia de supremacia, ela está ligada com o estabelecimento das regras do jogo. Então, quando eu falei que a Constituição ela está no ápice do ordenamento jurídico e está, inclusive, acima do poder executivo, do poder judiciário e do poder legislativo, justamente porque precisa ter alguém superior a esses três poderes para estabelecer quais são as regras do jogo político. Quais são as regras e como é que é dividido o poder político de um Estado entre esses três poderes. Entendeu? Porque se eles estão em pé de igualdade, executivo, legislativo e judiciário, precisa alguém que está lá em cima para estar dividindo esses poderes para essas pessoas iguais. Tá bom? Então, essa ideia das regras do jogo político é justamente para estabelecer como é que será jogado o jogo do poder, pelos três poderes. Tá bom? Como é que será dividido e exercido os três poderes, pelo poder legislativo, judiciário e executivo. Essa ideia que foi concebida por Aristóteles, mas foi desenvolvida por Montesquieu e adotada nos Estados Unidos após a Revolução Americana e independência da colônia americana em relação à inglesa.
foi decidido que o Poder Judiciário seria o responsável pela garantia da supremacia da Constituição, tá? Por ele ser o mais neutro politicamente. Isso é oriundo de uma série de estudos que sedimentaram na época o chamado, uma reunião de estudos chamados de Federalist Papers. Bom, a ideia de poder constituinte e poderes constituídos surgiram justamente na tradição norte-americana, no constitucionalismo norte-americano. Nós ainda vamos estudar um assunto, tá? Ainda no nosso curso de Direito Constitucional desse primeiro ano, ainda vamos estudar poder constituinte, tá, pessoal? Então, não se aperreie. A gente ainda vai saber, eu ainda vou ensinar para vocês o que é o poder constituinte, tá? Surge, tá, o controle de constitucionalidade, principalmente depois, né? Apesar de já estava havendo estudos a respeito disso, mas o caso emblemático que todos os constitucionalistas dizem que foi o embrião, o início do controle de constitucionalidade, é o caso Marbury versus Madison, que é quando surge o controle difuso de constitucionalidade. Sobre o controle de constitucionalidade é um assunto que a gente vai estudar somente no segundo ano. Mas eu também estou dando essa aula remotamente, tá? E esta aula ela está sendo postada no meu canal do YouTube. Então, quem tiver interesse, eu acredito que é possível sim assistir, mesmo você, aluno iniciante de Direito Constitucional, é possível já começar em controle de constitucionalidade, principalmente porque o curso que eu faço de controle de constitucionalidade é muito denso e detalhado. E o que eu explico para vocês aqui em constitucionalismo, eu explico também lá na aula de controle de constitucionalidade, tá bom? Outra contribuição do constitucionalismo norte-americano é a ideia de que a Constituição é uma carta política em que há direitos para os seus cidadãos, ou seja, ela é um instrumento de defesa contra os poderes instituídos, contra o poder executivo, contra o poder judiciário, contra o poder legislativo, tá bom? E eles estão limitados pela lei fundamental. Então, a Constituição, a lei fundamental, ela não apenas estabelece o jogo do poder, tá bom? Mas também limita esses poderes para que as pessoas que estejam exercendo esse poder não abusem desse poder e não venham a violar direitos individuais das pessoas, tá bom? Ela não serve apenas para estabelecer as regras do jogo político, serve também para limitar o poder estatal. É como eu falei para vocês, sinteticamente, constitucionalismo é um movimento que a gente estuda ao longo da história do homem, que é uma técnica de limitação do poder estatal para fins garantísticos, tá bom? Outra contribuição norte-americana, pessoal, é que os pais da Constituição, né, eles que ajudaram a estabelecer a Constituição norte-americana, eles já estavam pensando, já lá no idos do século XVIII, de que um regime democrático ele não pode ser exercido apenas pela maioria. Tá? Não é apenas exercendo a maioria que prevaleça a vontade da maioria. O regime democrático também deve respeito à manifestação de vontade das minorias. Tá bom? Isso foi uma outra contribuição da tradição norte-americana para o constitucionalismo. Em suma, pessoal, vamos lá. Eu vou aqui falar para vocês, em suma, quais são as contribuições do constitucionalismo norte-americano. Então, coloquem aí no caderno. Letra A. A criação
ou o surgimento da primeira Constituição escrita, que foi em 1787, na Convenção da Filadélfia, tá vigente até hoje. Então, a primeira Constituição, que ela já vem com os atributos da formalidade, ou seja, uma Constituição formal, escrita, rígida e dotada de supremacia. Uma outra contribuição, coloco embaixo D, é que os americanos inauguram a ideia de uma democracia dualista. Professor, o que é democracia dualista? Só, é a democracia que é formada por dois momentos principais. Quais sejam? O primeiro momento, que ele é constituído pelas decisões raras do povo. Tá? E um segundo momento, que é constituído pelas decisões do cotidiano. Eu só não entendi. As decisões raras, pessoal, são aquelas decisões de grande importância. São as decisões constitucionais que estabelecem o Estado. E elas geralmente são tomadas em sede de poder constituinte. São as que definem as regras do jogo, como é que se chega ao poder, como é que é exercido o poder, como é que é formado o poder executivo, como é que é formado o poder legislativo, como é formado o poder judiciário. Tá? São decisões raras porque são muito importantes e são tomadas apenas uma vez, porque elas estabelecem o Estado e depois disso aí o Estado vai seguindo. E as decisões do cotidiano, pessoal, são as leis que são aprovadas todos os dias. Não são decisões raras, são leis que vão regulamentar o cotidiano da vida do cidadão e do Estado. Tá bom? Então, isso é que caracteriza a democracia dualista. Ok? C, pessoal. A ideia de supremacia formal da Constituição, né? É um pressuposto indispensável para que ocorra o controle de constitucionalidade, tá? E que é viabilizada pela rigidez constitucional. Tá bom? Só uma observação, pessoal. A rigidez constitucional, ela não é caracterizada pela existência de cláusulas pétreas, tá? Sobre cláusulas pétreas, eu sei que já até algum aluno já deu essa contribuição dentro de sala de aula, mas a gente vai estudar também de forma aprofundada. Mas, voltando ao assunto, a rigidez constitucional ela não é estabelecida através da cláusula pétrea, mas sim de um processo solene e mais dificultoso de alteração da Constituição, diferentemente do processo de criação e de alteração das leis ordinárias, tá bom? Uma outra contribuição da experiência norte-americana é o surgimento do controle difuso de constitucionalidade, né? Surgiu na decisão tomada em 1803 pelo juiz John Marshall, no caso Marbury versus Madison. Eu conto essa história na aula de controle de constitucionalidade. Na minha primeira aula de controle de constitucionalidade, que está lá no YouTube, vai ter essa história. Lá que eu tinha para quem tiver interesse, tá bom? Tá? O acesso aí para vocês. A outra contribuição da experiência norte-americana é a consagração da República em um país muito grande e populoso. Repete a D. A D é o surgimento do controle difuso de constitucionalidade. Seria esse? Ou a ideia de supremacia formal da Constituição e da rigidez constitucional? Tá, certo. Ou controle difuso? É o surgimento do controle difuso, é a D, tá bom? Tá, certo. Consagração da República, tá? Em um país grande e populoso, porque essa ideia de república antes ela tinha sido estabelecida somente em pequenos estados. Tá? Não é difícil estabelecer, não é fácil estabelecer uma república em um país grande e com uma população grande. Bom? E por último, não, ainda tem mais. F, consagração do regime democrático.
E já nesse tempo existia a ideia de proteção do direito das minorias, tá? Ou seja, prevalecia também a ideia da vontade contra-majoritária. Vocês vão anotando essas expressões, mas a gente vai estudar isso ao longo do nosso curso, não fiquem ansiosos. Consagração do regime democrático, é a F. G, inventaram o sistema presidencialista, tá? Eu tenho 3 minutos antes que essa primeira reunião do Zoom se encerre, tá? Eu vou dar 5 a 10 minutos de descanso para vocês e eu vou iniciar uma segunda reunião, que é a segunda parte da nossa aula, tá bom? Então, eles inventaram o sistema presidencialista. Como é que surgiu o sistema presidencialista, pessoal? Para você ver como vem do contexto histórico e vem da cultura. Você precisa estudar como é que ocorreu a situação no passado, né? Eu contei aquela história para vocês que os puritanos fugiram da Inglaterra para povoar os Estados Unidos, o seu ideal de liberdade, né, e de prosperidade, né? E aí, quando eles vão fundar o Estado norte-americano, eles olham para a Inglaterra e falam assim, eu não vou copiar esse modelo que me expulsou da Europa, que fez com que eu viesse para cá. Eu não vou copiar esse modelo, eu não vou botar um rei aqui nos Estados Unidos. Porque isso, na minha opinião, não funcionou na Inglaterra. Um rei lá, com um parlamento lá, eles fizeram, foi muito mal para a gente, né? À toa que a gente está aqui hoje. E é o seguinte, aqui nós vamos ter um sistema presidencialista e não parlamentarista. Porque, assim, a gente não gosta da Inglaterra por tudo que ela fez e faz com a gente. Ela nos expulsou para cá, para essa terra nas Américas, ela tentou aumentar a tributação e tudo isso só ocorreu por quê? Porque os parlamentares lá na Inglaterra conseguiram chegar no poder. Então, aqui nos Estados Unidos, os parlamentares não terão tanto esse poder, tá? A gente vai dividir esse poder com a outra pessoa que aqui também, que não vai ser um rei, vai ser o presidente. É isso que nós estamos inventando agora. Olha aí a contribuição do constitucionalismo norte-americano. Eles que inventaram o sistema presidencialista, pautado nesse raciocínio do sofrimento que eles tiveram e do aprendizado que eles tiveram com a experiência de ter saído da Inglaterra. Tá bom? Pessoal, eu vou encerrar essa primeira parte da aula aqui, tá? E daqui a 5 minutos a gente volta. Dá para acessar essa reunião pelo mesmo link, tá bom? Então, em 5 minutos a gente volta e eu continuo aqui finalizando a experiência norte-americana e a gente entra na experiência francesa. Perfeito? Vou encerrar aqui, tá?